Como os pais podem identificar precocemente sinais e sintomas de autismo? Cada criança vai manifestar um sinal diferente. Mas o que é importante para critério de diagnóstico é identificar os prejuízos. Então, cada criança vai ter sintomas diferentes, um sinal diferente, mas são os prejuízos que a gente tem que ficar muito atento. A pergunta não é se ele tem, a pergunta é, ele está fazendo aquilo que deveria fazer para a idade dele? Uhum. Qual que é o sinal mais comum que você observa no consultório? É o atraso de fala. Ele é um sinal? Ele é um sinal. Em todas as crianças? Não, não em todas as crianças. Como os pais podem identificar precocemente sinais e sintomas de autismo? Esse assunto está super em alta e vale a pena a gente falar aqui também sobre sinais e sintomas, mitos e verdades e também como ajudar essa família e essa criança. Para falar desse tema com a gente, tem querida aqui, Juliana Targino, de novo comigo, muito feliz. Eu que e a gente está combinando também, que é neuropsicóloga. Isso. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a você pelo convite. E o que você acha, assim, dessa questão do autismo, que é muito comum as dúvidas dos pais, que você pega no consultório, assim? A maior dúvida é se a criança tem ou não. Porque, assim, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um transtorno, de um espectro. E dentro de cada nível tem características diferentes. Então as mães ficam muito na dúvida se é ou não é. E não só as mães, Lívia, até os profissionais. Neuropediatras, então, eles ficam muito na dúvida. Porque o tempo que eles têm ali na consulta não dá tempo de observar todos os sintomas. Então, quanto mais essa criança ter os profissionais em volta, que dê informações e o relato dos pais, é importante para verificar os sinais. Sim, aí a gente entra naquela questão que a gente já sempre falou, da equipe multidisciplinar. Exato. Né? Quais são os primeiros sinais, assim, do autismo? Aí, ó, a dúvida de todo. A gente, primeiro, assim, cada criança vai manifestar um sinal diferente. Mas o que é importante para critério de diagnóstico é identificar os prejuízos, que cumpre o critério do DSM-5. Então, que existe o critério A e o critério B. Né? Essa criança tem que ter um prejuízo na comunicação social, na interação social, que é um mito também, várias coisas que a gente pode aprofundar aqui. E o critério B, que são comportamentos estereotipados e repetitivos. Então, cada criança vai ter sintomas diferentes, um sinal diferente, mas são os prejuízos que a gente tem que ficar muito atento. E às vezes a gente pega a ansiedade de mães e pais com um bebezinho, né? Ai, será que meu filho tem autismo? Não é assim que a gente vai começar esse diagnóstico, né, Ju? A pergunta não é se ele tem, a pergunta é, ele está fazendo aquilo que deveria fazer para a idade dele? Uhum. Essa é a grande chave. Mas, Olivia, nesse tempo todo que eu trabalho, estudo muito, porque eu não sou dona da verdade, eu estudo muito. A mãe, ela tem um filho. Ela tem um filho? Ela tem. E a frase que elas chegam lá é, Ju, eu tô doida? Meu marido fala que eu tô doida, meu marido fala que eu tô vendo coisa, mas tem alguma coisa. E quando você vai ver, essa criança já tinha, porque o autismo, na verdade, ele tem que ser diagnosticado na primeira infância. Ninguém adquire o autismo. Ele já tem sinais, uns mais identificáveis, outros não. Entendi. E assim, qual que é o sinal mais comum que você observa no consultório? Cada um tem um tipo. Cada um tem. Sim. Vai ser a comunicação que pode estar prejudicada. Exato. Ó, né? A porta de entrada, né, é o atraso de fala. Ele é um sinal? Ele é um sinal. Em todas as crianças? Não, não em todas as crianças. Tem crianças que vai falar? Vai, mas ela não vai ter uma intenção de se comunicar socialmente. E esse sintoma, essa característica vai parecer um pouquinho mais avançado. Uma criança de 3, 4, 5 anos, né? Mas tem crianças que o atraso da fala já é identificado. E aí a pergunta por que ele não fala? Aí a gente tem que trazer essa criança para o ambiente para fazer a avaliação. Ela não fala porque ela não tem os pré-requisitos da fala, que é uma coisa que eu falo o tempo todo. Ela tem contato visual? Ela imita? Ela segue comando? Ela compartilha atenção com você? Ela só não falar não significa que é um autismo. Ela tem os pré-requisitos da fala. Tá numa casa que ninguém conversa, por exemplo, Então, né? aí que tá.
A comunicação, antes da fala, que a fala é uma habilidade motora, ela tem que ter a intenção de se comunicar. Como que a criança começa antes de falar? Ela tem que apontar, Lívia. Ela quer uma coisa, ela tem que apontar. Se a sua criança não aponta, verifica se não aponta. Ela está em frente a uma geladeira. Ela começa a chorar, ela começa a espernear e a mãe fica assim, o que você quer? O que você quer? Ela tem que apontar. Se ela não aponta, vamos avaliar. A gente se comunica por gesto, né? Eu estou olhando para você e faço assim, ó. Ou a criança olhando para você assim, ó. Você está chamando ela, você não está falando. Ela vem. Ela entende. Ela entende. É uma linguagem corporal. Exato. A fala é uma habilidade complexa, ela tem que vir. Se ela não tem os pré-requisitos, a gente tem que avaliar. Entendi. Entendeu? E assim, as terapias, como que elas envolvem, assim, comportamental, medicamentosa também, né, Ju? Nem toda criança que está no espectro, ela vai precisar ser medicada. A medicação vem para agir em alguma questão que está trazendo uma dificuldade para ela. Por exemplo, às vezes a criança tem uma dificuldade em manter a concentração e a atenção. Isso vai prejudicar lá na aprendizagem. Então, entra com a medicação para isso. Entendi. Entendeu? E se você já se inscreveu no nosso canal, tem que falar isso, tá? Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreve, ativa o sininho aí, para toda terça-feira você receber um vídeo novo, tá? Na escola, não são todas as crianças que precisam, às vezes, de um facilitador, né? Isso também é conversado na escola? Você faz algum contato com a escola também? Como que funciona essa parte? Sim, tem que ir. Assim, quando a família vem para fazer uma avaliação, que a gente fala que é a avaliação neuropsicológica, a gente não está só para identificar os prejuízos ou os déficits. Também a gente tem que ver como que ela funciona no ambiente escolar. Por exemplo, às vezes a criança fala. Ela não tem, às vezes, a comunicação social. Ela não consegue esse bate-volta que a gente está tendo aqui. É uma criança que ela apenas responde pergunta ou ela fala só o que ela quer, que está nos critérios do interesses restrito e estereotipados, né? Então, é uma criança que só fala de dinossauro. É uma criança que só fala sobre um assunto específico. Os amiguinhos não querem isso. Então, às vezes, ela tem essa dificuldade. Respondendo a sua pergunta em relação se ele vai precisar de um suporte ou não. Aí a gente faz a avaliação do QI dessa criança, até para ver se está associado a alguma comorbidade. Percebendo que ela precisa de um mediador, a gente... é mediador, eu falei, é um mediador. Mas esses termos não tem problema. O objetivo é que a escola esteja aberta para esse profissional. E esse profissional ele não vai só estar ali para ajudar a criança a aprender. Ela vai ser o mediador mesmo de socializar, de perceber que essa criança está meio isolada no cantinho, ela chama essa criança ou chama o outro amiguinho, ela é literalmente esse mediador. Crianças, às vezes, que têm uma hipersensibilidade, né? Às vezes a sala está muito gelada, muito quente, ela fica agitada, muito barulho, ela precisa sair um pouquinho da sala, então o mediador vai com ela, corre um pouquinho no pátio e volta. Então, nem todas as crianças vão precisar, algumas vão precisar, né? O nível do autismo, ele traz justamente isso. Quanto suporte essa criança precisa, que vai do nível 1 ao nível 3. Entendi. E assim, muitas vezes a criança depois, com as terapias ocupacionais e tudo, caminhando para uma vida mais normal possível, né? Sim, né? Por exemplo, eu, com as minhas mães lá, uma coisa que eu falo muito é, nós estamos no caminho para a perda do diagnóstico. Não é cura, gente. É perda do diagnóstico. Nem todas as crianças vão estar que vão conseguir minimizar esses sintomas ou reduzir, né? Mas é possível, com as terapias intensivas, né, trazer essa criança com uma qualidade melhor, uma autonomia melhor, né, que ela funcione. Sim, agora uma questão que a gente estava até falando um pouquinho aqui sobre como que desenvolve, sobre essa questão genética. O que você tem para acrescentar para a gente sobre isso, Juliana? Hoje a gente sabe assim que o autismo, né, vários estudos apontam, na verdade, que é uma questão genética, né? A criança não adquire o autismo, né? Mitos da vacina, os mitos de que a mãe é uma mãe meio introvertida, então a criança é autista, não tem nada a ver. A criança vem, tá? Com isso, uma questão genética, né? Uma mutação genética. A gente sabe que a maioria dos casos a predominância é uma hereditariedade, às vezes o pai tem um gene, a mãe tem um gene, né? E essa criança manifestou esse gene, entendeu? Entendi. E por que as pessoas confundem tanto transtorno de déficit de atenção com autismo?
porque algumas crianças podem manifestar Os dois. Pode. É uma criança potencializada. E como que é esse diagnóstico do déficit de atenção? Como é que é? Que um adulto pode não saber que tem e descobrir. Isso é comum também, não é? Muito, que tem chegado muito, são pessoas hoje na vida adulta que estão se identificando, porque a gente fala muito sobre criança e ele começa a falar assim, não, eu também era assim, eu tinha uma dificuldade assim. Adultos com interesse restrito, dificuldade de sustentar um emprego, uma rigidez de comportamento. E aí ele fala, ah, eu tenho alguma coisa aí. A vida dele foi de uma forma funcional, né, a nível cognitivo, uma família muito estruturada, muito estimulado, mas a parte social, que é o prejuízo que a gente identifica, esse adulto consegue identificar. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, esse diagnóstico, né, ou para verificar se a criança está dentro do espectro ou não, se tem uma comorbidade com TDAH ou não, tem que ser minucioso. E o relato da família é muito, muito importante. Né? Eu estou brincando com algumas mães gestantes que eu conheço e falo, olha, guarda tudo da criança, porque pode ser que a gente precise, né? Vídeos. Hoje em dia é mais fácil, Entendi, né? Elas Ju. trazem vídeos, elas trazem a caderneta. Entendi, que legal, né? Porque aí você facilita seu diagnóstico lá na frente ou alguma outra coisa, né? Exato. Muito bom, muito bom. E qual que é o papel, assim, do psicólogo nesse tratamento? Eu sei que é fundamental, mas assim, nessa dinâmica. Nossa, é uma coisa, porque assim, eu atendo crianças e você percebe que a família também precisa de ajuda. Então, assim, o psicólogo hoje que trabalha com autismo, igual eu, né, cada dia mais, ele tem que entender que ele tem que, primeiro, buscar muita informação, muito estudo. E segundo, olhar aquela criança, né, e se perceber como eu faço parte desse desenvolvimento. Eu faço parte, né? Tudo que eu faço aqui no tempo de sessão é com o objetivo lá na frente, né? Então, assim, o papel dele é extremamente importante. Claro que a gente não consegue ajudar todos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho focado muito também nas mães. As mães têm precisado muito, 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 né? Porque assim, é muito fácil eu chegar e falar para ela, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. É muito fácil eu falar para ela que a ciência fala que a criança precisa de 20 a 40 horas semanais de intervenção. Hoje a gente sabe que não tem como, mas a ciência fala. Uma mãe me perguntou, então se eu não tiver esse tempo de intervenção, o meu filho está fracassado? A terapia então não serve de nada? Não, vamos fazer. É melhor isso do que nada. Eu treino as mães para poder fazer intervenção em qualquer lugar que ela for, no shopping, no cinema. Isso é importante. Quando você diz intervenção, dá um exemplo prático para mim do que é isso, Ju. A intervenção é você estar ali junto com a criança, treinando ela com um objetivo. Vou te dar um exemplo prático, né? Por exemplo, falamos do pré-requisitos da fala. A criança, ela não imita pré-requisitos da fala. Então, na minha sessão, eu vou ensinar essa criança a imitar. Ju, mas isso é isso. As crianças não imitam, então eu vou ensinar ela a imitar. Existe um passo a passo. Se ela não imita só me olhando, eu preciso dar suporte para ela. Eu literalmente pego a mãozinha dela e mando ela fazer. Que aí é o suporte. Até que aí chega um momento que numa intervenção, só de eu encostar, ela já faz o que eu quero, que é seguir comando. Só de eu falar, ela faz. Então, é um procedimento até eu conseguir fazer que essa criança fale. Entendi. Isso é intervenção. Aí ela está comigo ali um tempo da sessão. Agora a mãe vai para o zoológico, vai fazer essa criança imitar. Aí eu treino essa mãe que ela vai fazer. De uma forma lúdica, de uma forma... Ser o mais leve possível. Mais possível. Não vai minimizar, às vezes, as oscilações de humor dela, as angústias, porque um dia a criança, Ju, nossa, foi um sucesso, ele imitou, na outra, passou uma semana... Perdeu? Não. É os ganhos. Faz parte, né? É porque, assim, normalmente a gente também às vezes não está disposto, né? Então, faz parte da rotina de qualquer pessoa. Não pode parar. Exatamente. Exatamente. Como, assim, habilitar uma criança para que ela consiga ter mais independência e autocuidado, assim? Aí entra justamente isso, né? Os profissionais, o TO... a fono, a psicóloga, toda que faz essa intervenção com a criança, ela tem esse compromisso. Só que a gente também tem que levar esse compromisso para a família. Porque aí a gente vai trabalhar a psicoeducação.
treinamento de pais, para essa criança ser mais autônoma. Vou te dar um exemplo prático que acontece comigo lá. A criança está comigo lá, fizemos uma intervenção, o objetivo era isso, né? O meu objetivo com essa criança hoje é que ela imite, o meu objetivo com essa criança hoje é que ela atenda comando, beleza. Quando sai, eles entram sem o tênisinho. A criança senta no sofazinho da recepção, faz assim, ó, para a mãe colocar o tênis. Ali ela tem, não, ele tem que colocar o tênis. Ah, Ju, mas ele não consegue. Não, ele vai ter que conseguir e a gente vai dando suporte. Entendi. Isso é independência, isso é autonomia. Porque na escola, ele não pode ficar de chinelo. Verdade. Você vai dar o suporte na hora de amarrar o cadarço. Então, a gente vai ensinando as mães isso, né? Entendi. Ah, Ju, na hora de escovar o dente, escova direito. Tá tudo bem, você pega, escova, imitar, ó. Ensina ele a imitar, depois você vai lá e dá uma... E termina o... Entendi. Exato. Verdade. Ai, adoro esse assunto, adoro conversar com você. Obrigada. Queria conversar mais. Muito obrigada por você ter participado desse assunto tão legal, interessante, que a gente tem que levantar a bandeira, né? Desmistificar várias coisas. E toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Se inscreve para você receber aí. Um beijo. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.